Dando sequência à série de refutação ao marxismo, hoje é dia de rebater a ideia de luta de classes, que foi conjecturada principalmente por Karl Marx, que apesar de não ter sido idealizada exatamente por ele, podemos dizer que foi Marx quem mais propagou a ideia de que modelos econômicos que promovem na sociedade a existência de classes sociais, como por exemplo no capitalismo, a convivência em sociedade se baseia em uma inerente luta entre classes. Então você que ainda não tinha ouvido falar dessa teoria, que é um dos pilares em que se sustenta grande parte do marxismo, eu quero que você preste bem atenção, porque com este vídeo aqui você não somente irá entender o que é a luta de classes, como também irá compreender o porquê da teoria da luta de classes não fazer o menor sentido. Mas antes, eu queria que você que ainda não conferiu o primeiro vídeo aqui da série contrapondo as ideias marxistas, desse uma olhada aí no vídeo de refutação à mais-valia. O link vai estar na descrição, então depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá e assiste. Ok, agora sem perca de tempo, qual é a dessa bendita luta de classes? Então vamos lá. A doutrina marxista da luta de classes se baseia na tese de que em toda sociedade em que exista classes sociais que são antagônicas entre si, haverão conflitos inevitáveis entre tais classes, tanto no campo político-econômico como no campo ideológico. Eu sei, parece meio difícil de compreender, né? Mas eu posso exemplificar. No contexto histórico em que viveu Karl Marx, de acordo com o próprio Marx, existiam duas classes sociais que eram antagônicas entre si. A burguesia, que era formada essencialmente pelos proprietários dos meios de produção, e o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados. E na visão do criador do marxismo, a burguesia por si só oprimia a classe proletária e isso consequentemente gerava conflitos, que só seriam resolvidos com uma revolução do proletariado. Revolução essa que extinguiria as classes sociais. E por falar em revolução, segundo Marx, essa relação de tensão entre a classe exploradora e a classe explorada é o motivo principal de todas as revoluções que já aconteceram na história. Uma vez que a classe que se sente oprimida se levanta numa revolta contra a classe opressora e tem por objetivo alcançar os seus ideais, mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes. E lembrando aqui que Marx apoiava a ideia de revolução, já que ele acreditava que este era o melhor caminho para a criação de uma sociedade nos moldes comunistas. Pelo que você viu até aqui, essa ideia de lutas de classes até que parece ser uma ideia bem plausível, não é? Só que existem alguns erros nessa teoria que fazem com que ela perca todo o seu valor argumentativo. Então, de uma vez por todas, quais são os equívocos por trás da luta de classes? Por começar, claro, pela dicotomia ultrapassada de burguesia e proletariado, explorador e explorado, opressor e oprimido. Na realidade, o que existe são pessoas com poderes aquisitivos diferentes, pessoas um pouco mais ricas e pessoas um pouco mais pobres. Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E isso torna a tarefa de dividir pessoas em classes sociais algo deveras sem sentido. Principalmente nos dias atuais, visto que qualquer padrão pré-estabelecido que vise classificar pessoas em grupos sociais é por si só algo muito genérico. Tá bom, mas mesmo que na época em que Marx viveu, o conceito de classe social era algo muito mais plausível do que é hoje. Só que Marx se esqueceu, e quando eu digo se esqueceu, eu estou sendo brando. Ele se esqueceu de que mesmo que um grupo de pessoas tenha uma condição social e financeira parecida, ele se esqueceu que as pessoas têm interesses e objetivos totalmente diferentes entre si. Ou seja, nem todo burguês tem o objetivo de, por exemplo, explorar o proletariado e nem todos os membros do proletariado têm o interesse em participar de uma revolução que acabe com a burguesia. Você consegue entender isso? Então, você dividir e classificar pessoas em classes sociais já é algo completamente impreciso. Agora, você classificar pessoas de um grupo como tendo exatamente os mesmos interesses, me perdoa, mas isso já é fugir da realidade, é idiotice. E para finalizar, um fato que prova por A mais B que a teoria da luta de classes está completamente ultrapassada é que na vida real, não necessariamente uma pessoa que nasce em uma família com baixo poder aquisitivo irá morrer pobre. Então não há necessidade de pobres lutarem contra os ricos. Sabe por quê? Porque na vida real existe a possibilidade de crescimento. Existe a possibilidade de que com algum esforço o indivíduo possa ascender financeiramente. Existe a possibilidade do empreendedorismo.
Mas pelo que parece, um esquerdista não tem a capacidade mental para entender isso. Pois na lógica da esquerda, o dever do Estado é tirar de quem se esforça e produz e entregar de bandeja para quem não se esforça. E ainda chamam isso de justiça social, e por aí vai. São tantas as falácias por trás da ideologia marxista que eu não consigo crer que ainda hoje tenha tantas pessoas que levam a sério essa merda toda. Eu não consigo entender isso, sério. Mas enfim, eu não sei como deixar isso de uma forma mais clara do que já é. Então faz o seguinte: like no vídeo se gostou, deixe o seu comentário aí embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.